aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tá bom? Pode ir? Calma aí. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje o programa tá cheio de assuntos bem legais e interessantes, porque vamos falar sobre a questão da adoção de crianças aqui na cidade. Também vamos ter uma dica de maquiagem bem legal que voltou com tudo esse ano. E ainda vamos aprender como guardar melhor os nossos remédios em casa. Mas eu tô falando demais, né? Roda a vinheta. E o nosso papo da vez hoje é sobre a adoção de crianças. Vamos saber por que esse processo de adoção é tão complicado aqui no Brasil e também vamos ter uma opinião de alguém que já foi adotado sobre isso. E as nossas convidadas de hoje é a Silvia Amaral, que é a chefe da Vara da Infância e Juventude aqui de Votuporanga, e também a Dani Marques, que tem 15 anos e é adotada. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Também estou muito bem. Então, vamos começar com a Silvia. Silvia, explica um pouquinho. A gente já sabe, né, o que é a adoção, o que é esse processo, mas explica pra gente o que é a questão do poder familiar. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite, tá? E a iniciativa da TV Unifev em trazer esse assunto que é tão importante, né? E agradecer também ao meu juiz, Maurício José Nogueira, né? Por ter permitido a minha presença aqui, porque eu estou em horário de trabalho, representando o Judiciário, que é uma satisfação muito grande, que eu sou muito feliz em trabalhar na Vara da Infância, tá bom? O que você perguntou? Poder familiar? Isso, o que é o poder familiar? Poder familiar são os deveres e os direitos que os pais têm em relação aos seus filhos, né? Eles têm o dever de zelar pela dignidade, pela saúde, pela educação, né? E nem sempre quem detém o poder familiar tem a guarda, né? Então, são coisas diferentes. A guarda, às vezes, fisicamente, o menor está com outras pessoas que não sejam os detentores do poder familiar, que são os pais, os biológicos ou os pais adotivos. Então, nesse caso, os pais adotivos também podem perder esse poder familiar. Nas mesmas condições em que os genitores. Sim, entendi. E me explica, quem que pode adotar? Quais são os critérios de quem pode adotar? Quem pode adotar? Qualquer pessoa maior de 18 anos e que tenha a diferença de idade entre o adotante de 16 anos. Qualquer sexo, masculino, feminino, não tem mais casal, né? Essas coisas não tem mais. Bom, Silvia, mas me explica mais uma coisa. Por que o processo de adoção aqui no Brasil é tão difícil, tão complicado, demorado? Por que isso? Então, nós temos o Cadastro Nacional de Adoção, que ele é gerenciado pelo CNJ e é uma imposição da lei brasileira, que ele é ótimo, né? Ótimo, é uma ferramenta de busca que agiliza, só que o Poder Judiciário dos estados do Nordeste e do Norte, eles não estão bem estruturados para alimentar, que é onde tem as crianças, né? Lá tem criança que não está nem registrada, então ela nem existe. Hoje o nosso cadastro conta com 45 mil cadastrados pretendentes e 19 mil crianças. A conta não fecha. Aí você fala, nossa gente, tem muito mais pessoas interessadas em adotar do que crianças. Eu acredito que as duas coisas não sejam verdade, porque a gente tem crianças que não estão no cadastro, porque elas não existem lá, né? E esses casais, aqui na nossa comarca, o casal mais velho, ele é de 2009. É por conta do perfil, né? Porque a lei hoje traz a escolha e você pode optar lá, fazer algumas restrições, e é muito restrito, sim. Você entendeu? Você pode escolher a origem, a cor, a doença, né? E se é do sexo feminino, masculino, a idade. Então, restringe bastante. As pessoas, às vezes, falam, demora, só que
tem que saber os motivos. O que elas querem a gente não tem, né? Entendeu? Mas em média costuma ser de 5 a 6 anos na nossa comarca. Excepcionalmente nós temos 2 casais de 2009 que estão lá com bastante restrição que eu acabei de olhar, sabe? Com bastante, não adianta. É o perfil. E quais são os primeiros passos de quem busca, né, a adoção, as pessoas que querem adotar, devem fazer? Procurar a vara da infância e juventude da comarca em que residem e começar, né, as conversas com o setor técnico para juntar a documentação necessária, dentre elas, que é muito importante, é o exame de sanidade mental, que muitas às vezes não têm conseguido, né? E aí aí vai iniciar um processo, né? É um processo tipo administrativo, não tem o contraditório, só junta a documentação e vai seguir. Sim. E o que os profissionais da vara da infância avaliam nas entrevistas? O setor técnico do judiciário, ele é composto de assistentes sociais e psicólogos, né? Eles vão avaliar as condições socioeconômicas e psicológicas, né? Que, aliás, todos os pais, antes de terem filhos, deveriam fazer, né? Aí não teria tanta desestrutura. Sim. Na realidade, por exemplo, na realidade aqui da cidade, a gente recebeu uma nota, né, que as crianças negras são as mais rejeitadas. Me explica, por que isso? Sim. Pela rejeição dos próprios requerentes, as pessoas que procuram, né? Não, eu acho que não tem, eu acho que é uma questão cultural. Uma questão cultural, mas assim, rejeitadas no caso dos pais que buscam a adoção, não aqueles que deixam a criança, no caso. Então, as crianças, o perfil dessa criança é a retirada no próprio hospital, né, de pessoas em estado de vulnerabilidade. São pessoas usuários de álcool, droga, que não fazem o pré-natal, você entendeu? E às vezes, assim, não é nem tanto hoje, mas mais crianças negras. Uhum. E me explica mais uma coisa, a questão das crianças, adolescentes, né? Adolescentes e jovens com menores de 18 anos que ainda não foram adotados. E as famílias às vezes buscam uma criança, né, para adoção e vai um desses jovens, um desses adolescentes, a desistência deles são maiores? Deles, assim. Em nossa comarca, nós não temos crianças acima de 7, 8 anos que já foram adotados. A gente até tem um menor hoje no acolhimento que ele quer ser adotado, mas nós não encontramos pessoas, mas ele é adolescente, né? Ele é o último, é o caçula de uma família de 4 em que os outros já ficaram maiores e ele permaneceu no abrigo, né? Infelizmente, os irmãos que saíram do abrigo não têm, assim, como que se diz, afeto e nem vínculo para levar o menor, que era o correto, porque eles se mantiveram no abrigo para que a família se permanecesse unida, mas isso não aconteceu. Ele poderia ter sido adotado e separado dos irmãos, né? Eu entendo dessa maneira. Agora, ó, ele está lá sozinho, quer ser adotado e não tem mais como. Que triste. Bom, vamos agora para Dani. Tudo bem, Dani? Eu tô bem. Dani, explica um pouquinho pra gente como é que foi o seu processo de adoção, como é que você ficou sabendo, como é que seus pais adotivos lidaram, né, com isso, com você. Explica pra gente. Tá, eu fui adotada muito pequenininha, eu tinha 6 meses de idade, então eu não lembro como começou esse processo, né? Eu sei que a minha mãe biológica não tinha condições, né, para cuidar de mim, e a minha mãe adotiva trabalhava na prefeitura, né, e ela se apaixonou por mim, né, e ela, né, quis me adotar e começou esse processo. Uhum. E o seu processo demorou muito? Como é que foi? Sua mãe te falou ou não? Eu acho que demorou bastante, mas a minha mãe, ela me diz até hoje, né, que ela não queria me deixar por nada nesse mundo, que ela queria me ter a qualquer custo, que ela falou que se ela pudesse, ela fugia comigo. Se apaixonou. Se apaixonou. Eu sempre soube da minha adoção e eu sempre lidei muito bem com isso. Eu não tenho problema de falar para as pessoas, de explicar. Na verdade, eu acho muito de boa, né? Mas nós temos que ser gratos, né? Porque nós tivemos uma oportunidade, né? Que muitos ainda não conseguiram ter, né? Eu acho. Então,
Acho que a gente tem também que agradecer, né? Porque é uma família que realmente ama a gente, né? Que está disposta a cuidar. E eu fico muito feliz, né? Por essa oportunidade. Bom, eu gostei muito do papo com vocês. Muito obrigada, Silvia, pela sua participação. Eu que agradeço. Muito obrigada, Dani, também. Fiquei lisonjeada também por ter sido chamada. E o TV O Jornal fez reportagens bem interessantes essa semana. Vamos relembrar? O TV O Jornal mostrou o 5º concerto Unifev a 2 pianos, que foi realizado no Centro de Convenções Jornalista Nelson Camargo. O evento homenageou um grande artista da história da música, Johann Sebastian Bach. O jornal também mostrou as oficinas que foram realizadas na cidade universitária, por meio do CIEMP, que é o Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista. Esse ano é o 6º Congresso Educacional e foi sediado em Votuporanga. Vamos para um pequeno intervalo agora, mas logo a gente volta. Calma aí. Vamos para um pequeno intervalo agora, mas não sai daí porque a gente volta logo com mais assuntos legais. Voltamos e no Dica de Saúde de hoje vamos aprender a como organizar e guardar melhor os nossos remédios em casa. Mas quem vai explicar tudo isso pra gente é a Andressa. Pode falar, Andressa. Olá pessoal, está no ar mais um Dica de Saúde em parceria com a TV Unifev. Você sabia que o Brasil está no ranking mundial de consumo de medicamentos? Todo mundo tem aquela farmacinha em casa com um remédio de uso contínuo e aquele que a gente não usa muito, não é mesmo? Este é o nosso tema de hoje com a nossa farmacêutica Selma Riva. Estamos aqui com a Selma Riva, nossa farmacêutica da Santa Casa. Selma, muito obrigada pela sua participação. Hoje a gente vai falar sobre armazenamento de remédios. O jeito que a gente armazena o remédio pode prejudicar a sua eficiência, né? Sim, pode prejudicar e muito. Como sabemos, os medicamentos eles são utilizados para aliviar sintomas, para trazer o nosso bem-estar. Mas se a gente não tomar alguns cuidados, a gente pode acarretar danos ao uso do medicamento. Então, a forma como armazenamos o medicamento é muito importante. Alguns precisam ficar em geladeira, em temperatura de 2 a 8 graus. Outros não precisam da geladeira, mas não devem nunca exceder uma temperatura de 25 graus, porque os medicamentos ele acabam se deteriorando com uma temperatura elevada. Então, tomar muito cuidado em transportar medicamento dentro do carro. Às vezes a gente esquece o medicamento dentro do carro, dentro de bolsas, né? A nossa região é uma temperatura muito elevada na grande maioria dos dias. Dentro de casa, tomar cuidado com locais que têm muita umidade, como banheiro e cozinha, né? São locais muito úmidos. A gente precisa dar preferência para locais mais secos. E sempre, nunca perto de uma fonte de calor. Então, nunca deixar perto do fogão. Ou nunca também, gente, deixar perto ou deixar em local que a incidência solar é direta sobre o medicamento. Então, é muito importante a gente ter esses cuidados com o armazenamento. Quando ele tem que ir para a geladeira, é explicado na caixinha? Como que a gente sabe? Sim, sempre o fabricante, ele escreve na embalagem do medicamento essas orientações quanto ao armazenamento e à conservação, né? Se precisa de geladeira ou não, sempre vai estar identificado nessa caixinha. E sempre que você tiver dúvida, pergunte ao farmacêutico. Você encontra o farmacêutico nas unidades básicas, nas farmácias, nas drogarias, nos hospitais. Então, tendo dúvidas sobre o armazenamento do medicamento, né? Procure sempre um farmacêutico que ele vai orientar. E quanto à ingestão desse remédio? Geralmente é com água ou pode ser usado um suco, um refrigerante? Olha, geralmente a indicação é sempre tomar o medicamento com água, né? Sempre ingerir, mesmo que for xarope, gotas, soluções orais, após você deglutir esse líquido, sempre é indicado você tomar água junto com ele. E quando for comprimido, sempre água. Nunca bebida alcoólica, tá bom, pessoal? É muito importante. Porque acaba interagindo, né? Interferindo no mecanismo de ação do medicamento. O ideal é a água.
E com relação à criança, muitas vezes a mãe acaba partindo o remédio, abrindo a cápsula para tirar o pó, isso também prejudica? Sim, alguns medicamentos você até pode abrir a cápsula e diluir a cápsula num líquido, né? Alguns você pode cortar, alguns você pode até triturar, mas não todos. Essas recomendações também estão nas bulas, nas embalagens do medicamento. E sempre que tiver dúvida, né, ou a criança não consegue engolir, será que eu posso partir ou não? Procure informações, como eu disse, com o farmacêutico, que ele vai saber te orientar, porque isso é fundamental no resultado do medicamento. Eu queria também, Selma, que você falasse sobre a automedicação, porque todo mundo tem aquela farmacinha em casa e às vezes acaba usando aquele remédio sem muitas vezes nem olhar para a validade, né? Por que é tão importante não se automedicar? Nossa, muito importante isso. Nós nunca devemos usar a mesma receita várias vezes, né? Partindo que sempre os medicamentos devem ser prescritos pelo médico. Alguns medicamentos não precisam de prescrição médica, por exemplo, dipirona, paracetamol, e mais alguns não precisam de receita médica. Mas mesmo esses que não precisam, eles podem ser muito nocivos à saúde. Eles podem causar muitos danos na nossa saúde. Então, gente, o que faz bem para o seu vizinho ou o que fez bem para o seu vizinho não necessariamente vai ser bom para você. Somos pessoas diferentes, né? Constituídas diferentes, com problemas diferentes, com organismos diferentes. Umas têm algumas doenças gástricas, outras não. Então, a automedicação, ela deve ser evitada ao máximo, né? É muito importante a gente seguir a prescrição médica, porque o médico coloca a dosagem correta, o tempo de duração desse medicamento. Às vezes, a gente está lá com uma infecção de urina, né? E o médico passa o antibiótico por 7 dias. Aí nós temos melhora dos nossos sintomas, a gente já para de tomar, né? E isso é muito prejudicial, né? Porque aquelas bactérias, elas vão ficando muito resistentes, né? Então, é muito importante a gente seguir a dosagem e também o tempo de tratamento. A automedicação é totalmente contraindicada, né? Então, mesmo que você for usar algum medicamento que você compre sem receita médica, essa orientação e de preferência para um profissional, no caso, ou farmacêutico, e sempre seguindo as recomendações do médico. E com relação à validade, a gente tem que ficar bem atento também. E onde descarta? No lixo comum, quando já está vencido? Nossa, super importante essa pergunta. A validade é um item essencial. Nós nunca devemos usar medicamentos vencidos, né? E também, gente, nunca devemos usar medicamentos sem rótulo, nunca devemos usar medicamentos que a embalagem está danificada, porque às vezes você acha que a cor, é aquele azulzinho que eu tomo sempre, mas existem vários azulzinhos que podem não ser aquele que você está ingerindo. E tem uma cultura da população que fala, depois que vence eu posso usar por mais 30 dias. Não, não pode, né? Venceu, você deve descartar esse medicamento. E os descartes nunca devem ser feitos em pias, em descargas de vaso sanitário, porque isso contamina o meio ambiente. Você jogar um medicamento num lixo comum, você pode causar um dano na pessoa que está recolhendo esse lixo, né? Ela pode se cortar ao recolher esse lixo e também pode contaminar os lençóis freáticos, pode contaminar o solo. Então, os medicamentos, eles precisam ser descartados de forma correta. As unidades básicas de saúde de Votuporanga, elas recolhem esses medicamentos vencidos ou medicamentos que você, por algum motivo, não vai utilizar mais. Então, você pode levar esses medicamentos até a unidade básica de saúde mais próxima da sua residência, que lá eles recolhem e vão dar o destino correto e final para o medicamento. Nossa, isso eu não sabia, que bacana. Selma, muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que muita gente aprendeu mais. Eu mesmo já vou mudar o lugar da minha caixinha de remédio, que está errada. Obrigada mesmo pela sua participação. Eu é que agradeço essa oportunidade, porque é muito importante contribuir e orientar as pessoas em relação aos cuidados com a saúde. E medicamento, gente,
não é brinquedo. O medicamento é coisa séria. Ele traz muitos benefícios, mas ele pode acarretar muitos danos, né? Então, muito cuidado com os medicamentos, usem eles de forma racional, sempre procurem orientação médica, né? E sempre procurem a orientação de um profissional farmacêutico que pode agregar muitos conhecimentos para você e fazer com que a terapia medicamentosa seja a melhor possível e te restabeleça a sua saúde. Obrigada, Andressa, pelas dicas. E a dica desse quadro agora é sobre um produto de beleza que surgiu nos anos 70, 80 e 90, que some e ressurge várias vezes, mas sempre de uma forma diferente, que é o tal do delineado colorido, que voltou com tudo esse ano e muita gente está aderindo. E quem eu convidei para nos explicar melhor é a Tainá do Carmo, que é maquiadora. Tudo bem, Tainá? Tudo ótimo, Gi. Tainá, explica um pouquinho pra gente, quais são as cores que vieram com tudo esse ano de delineador? Esse ano o pessoal focou mais no neon, então laranja, verde, rosa são cores que estão super em alta. E também tem as cores mais básicas, tem muita gente que prefere um delineado marrom, que fica muito mais clássico, e delineados tudo na questão neon. Tudo bem. E muitas pessoas não sabem aplicar o delineador em casa, né? Acham muito difícil. Você pode explicar pra gente? Tem alguma técnica assim melhor? O que as pessoas podem usar em casa para poder conseguir aplicar? Então, minha dica é sempre colocar ou um esparadrapo ou até mesmo um durex no cantinho do olho. E ele serve como um molde já. E também usar pincéis mais firmes, tentar evitar coisas muito moles, porque também não vai te ajudar, não vai dar firmeza para você conseguir fazer. Tá, e como que usa, assim, de uma forma o delineador colorido, é claro, que fica de uma forma mais bonita, mais elegante, sem parecer um palhaço, na verdade, né? Acho que a forma certa de usar seria um traço um pouco mais fino e não muito comprido, um pouco mais curtinho, algo mais sutil só para dar uma cor no olho. Só pra dar uma cor, um destaquezinho, né? Isso. E tem como fazer o próprio delineador em casa? Sim, eu vou ensinar aqui hoje e é super fácil. Sim. E quais produtos, assim? Você vai precisar só de uma sombra colorida ou então até mesmo um batom líquido. Uma técnica muito boa para ser usada é você usar um esparadrapo ou até mesmo um durex e colocar aqui na linha d'água. Coloca aqui, tenta medir sempre o finalzinho da linha d'água com o final da sobrancelha. Aí coloca nessa direção e aplica o delineador, tentando usar um pincel mais duro, mais firme, isso, e bem fininho, para o traço sair certinho, você não ter nenhum erro. Bom, eu sei que tem como fazer o próprio delineador em casa, né? Antes de você aplicar, vamos ensinar pra galera como é que faz em casa o delineador? Então, você pode usar tanto um diluidor de maquiagem, mas como muita gente não tem, eu vou ensinar com uma aguinha. Você pode usar tanto um soro fisiológico ou alguma água que você tem em casa, qualquer coisa. Aí você vai sempre vir na sombra da sua preferência. Hoje aqui na nossa modelo eu vou usar a cor rosa. Aí você joga um pouquinho da água. Aí com um pincel de delineador, você vai fazer uma misturinha disso, formando uma pastinha. Você formou a pastinha, você só aplica no olho. Aí você vem sempre começando do comecinho aqui, sempre no cantinho. Sempre começa do início mesmo do olho para conseguir ter uma segurança e continuar. Isso, que você consegue ter uma base bem melhor. Gente, você troca de lugar comigo que pra mim fica mais prático. Sim, claro. Então, você começando aqui do cantinho, você vai só puxando uma linha bem retinha aqui. Essa parte é um pouco mais fácil, o pessoal acha que é só você ter um pouco mais de firmeza na sua mão. Chegou aqui na parte do gatinho, que é onde o pessoal tem mais dificuldade, você faz só a linhazinha e faz outra linha em cima, tentando ir de encontro com a linha aqui de baixo. Aí, por mais que você suje o esparadrapo, vai ter sempre aquela linha retinha. E você vai preenchendo todo o espaço desde o canto interno. Aí você acabou, ficou do jeitinho que você quis, aí você só tira o esparadrapo. Nossa, ficou bonito, hein? Ó. Pronto, aí você pede pra abrir o olho, ou você mesmo abre e vê se está certinho. Então, agora eu vou explicar um jeito mais clássico de fazer, que é pra você usar mais no dia a dia.
você vai começar novamente de dentro, só que não tenta pegar tanto no começo, para ele ficar um pouco mais fino. E você vai pincelando toda a raiz dos cílios. Aí você vai subir também, bem pouco, fazendo o encontro deles. Algo bem sutil. E preenche bem a raiz dos cílios, para não ficar com aspecto de falhado. Preencheu bem, puxou. Só tirar o esparadrapo, que ficou um traço mais clássico. Muito obrigada, viu, Tainá, pelas dicas. Por nada. E, gente, quem gosta de maquiagem pode aderir sem medo, né? Porque é tendência e fica lindo. Com certeza, e dá um charme. Sim, total, na maquiagem, né? Uma coisa bem diferente. Sim, um toque. Bom, gente, o Reviews da Semana fica por aqui. Eu espero muito que você tenha curtido o programa de hoje. E até semana que vem. Tchau, tchau!